Você pode estar atrapalhando sua digestão com um copo d'água e ninguém te explicou por quê. Em 60 segundos eu mostro como isso funciona. Fique até 1 minuto e 10 e eu vou revelar o hábito que pode estar te deixando inchado, cansado e com refluxo, e como ajustar isso agora. Comenta "Vou testar" se você quer que eu traga mais detalhes científicos no próximo vídeo. Você acabou de chegar em casa depois de um dia exaustivo. O sol está escaldante, aquela sede insuportável queimando na garganta. Você abre a geladeira, pega aquele copo d'água gelada, bem gelada mesmo, quase congelando, e bebe tudo de uma vez. Aquele alívio descendo pela garganta parece perfeito. Mas enquanto você saboreia esse momento, algo diferente pode estar acontecendo dentro do seu corpo. Algo que alguns médicos e nutricionistas conhecem, mas raramente mencionam em consultas rápidas. Algo que em algumas pessoas pode afetar a digestão, o conforto após as refeições e até a forma como nutrientes são absorvidos. Antes de continuar, este vídeo é informação educativa baseada em estudos e relatos clínicos. Para casos pessoais, sempre consulte um profissional de saúde. Links para referências estão na descrição. A água gelada, essa companheira inseparável dos dias quentes brasileiros, pode carregar efeitos fisiológicos que vão além daquele choque refrescante. Estamos falando de um hábito tão enraizado na nossa cultura que pouquíssimas pessoas param para questionar se realmente é neutro para o corpo. Afinal, é só água, certo? A resposta pode estar escondida na fisiologia humana, nos processos que acontecem no seu estômago e no seu sistema digestivo, toda vez que você ingere líquidos em temperaturas extremas. Daqui a pouco eu vou te contar a história real de Roberto e ela pode te surpreender. Primeiro, digestão. Quando você bebe água gelada durante ou logo após uma refeição, há relatos clínicos de que isso pode interferir em processos digestivos que dependem de temperatura estável. As enzimas digestivas que quebram proteínas, carboidratos e gorduras trabalham melhor em faixas de temperaturas específicas. Alguns estudos sugerem que quando a temperatura do estômago cai abruptamente, essas enzimas podem desacelerar temporariamente. Em pessoas sensíveis, isso pode resultar em sensação de peso, inchaço e desconforto, mas cada organismo reage de forma diferente. Aqui está algo que poucos sabem. Há teorias de que a água muito fria pode tornar o processamento de gorduras mais lento em alguns casos. Quando você consome alimentos gordurosos e logo bebe água muito fria, especialistas sugerem que as gorduras podem se tornar temporariamente mais difíceis de processar. Isso não significa problemas graves ou imediatos, mas pode significar que, em algumas pessoas, o corpo tem um trabalho maior para processar aquela refeição de forma eficiente. Mas há outros aspectos a considerar. Pesquisas publicadas no European Journal of Pharmaceutical and Medical Research indicam que beber água gelada pode causar vasoconstrição temporária, o estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando isso acontece, o coração pode precisar trabalhar um pouco mais para bombear sangue através desses vasos. Para pessoas saudáveis, isso geralmente é insignificante. Mas para quem já tem sensibilidade cardiovascular ou pressão alterada, vale a pena considerar esse fator adicional. E tem mais. A água gelada pode, em situações específicas, afetar o nervo vago, uma estrutura nervosa importante responsável por controlar batimentos cardíacos, digestão e estado emocional. Existem relatos isolados de que indivíduos particularmente sensíveis beber água extremamente fria em grandes quantidades de uma vez pode estimular o nervo vago de forma excessiva,
causando uma resposta que desacelera temporariamente o coração. Isso é raro, mas há registros de casos com tonturas, náuseas e, em situações muito específicas, desmaios. Agora você pode estar pensando, mas eu bebo água gelada há anos e nunca senti nada disso? E essa é uma observação válida. Para muitas pessoas, os efeitos são sutis ou imperceptíveis. Você pode não ter uma reação digestiva imediata, mas algumas pessoas relatam que, ao longo do tempo, percebem digestão mais lenta, maior sensibilidade digestiva, mais episódios de refluxo, sensação de inchaço após as refeições ou menos energia, sintomas que podem estar conectados a diversos fatores, incluindo esse hábito aparentemente inofensivo. E aqui entra uma questão cultural interessante. No Brasil, beber água gelada é quase um ritual sagrado, mas em muitas culturas asiáticas, China, Japão e Índia, a água é tradicionalmente consumida em temperatura ambiente ou até morna. A medicina tradicional chinesa ensina há milênios que bebidas frias podem prejudicar o que eles chamam de fogo digestivo, tornando o corpo menos eficiente em processar alimentos. Embora usem linguagem diferente, há paralelos com o que alguns estudos modernos começam a observar. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive reclamando de inchaço, essa informação pode fazer diferença. Agora que você entende melhor como isso pode funcionar no corpo, vamos falar sobre a aplicação prática e o que você pode experimentar. Porque conhecimento sem teste não muda nada. E me conta nos comentários, você já percebeu alguma diferença quando bebe água gelada durante as refeições? Comenta água natural se você vai fazer o teste essa semana. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se esse conteúdo está fazendo sentido, se inscreva no canal agora para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo relevante vindo por aí. Exemplo prático. Você acabou de almoçar um prato completo: arroz, feijão, proteína e salada. Seu estômago está trabalhando, enzimas sendo secretadas, ácido clorídrico fazendo seu trabalho, tudo naquela temperatura ideal de 37 graus. Aí você decide beber um copo grande de água gelada. Em algumas pessoas, relatos clínicos sugerem que a temperatura do estômago pode cair temporariamente, as enzimas podem perder um pouco de eficiência e o processo pode desacelerar. Resultado possível: sensação de peso, sonolência pós-refeição mais intensa, impressão de que a comida demora mais para ser processada. Agora, compare. Mesma refeição, mas você bebe água em temperatura ambiente ou levemente fresca. Em teoria, o processo digestivo pode continuar fluindo de forma mais natural. As enzimas trabalham sem interferência térmica e você pode se sentir mais leve em menos tempo, com energia mais estável. Parece pequeno, mas pode ser esse tipo de ajuste que faz diferença no conforto digestivo diário. E não é só teoria. Há relatos documentados de atletas de alto rendimento que ajustaram a temperatura da água que consomem e perceberam mudanças na performance. No mundo dos esportes de resistência, maratonas, triatlon, alguns atletas evitam água gelada durante provas, porque sabem que em certos casos isso pode contribuir para desconforto estomacal, náuseas e mal-estar no momento em que mais precisam de eficiência máxima. Eles bebem água fresca, sim, mas não extremamente gelada. Fica mais um minuto que agora vem a história que eu prometi, e ela pode te fazer repensar seus hábitos. Mas e o argumento de que água gelada acelera o metabolismo porque o corpo gasta energia para aquecê-la? Esse é um mito comum que precisa de contexto. Sim, tecnicamente o corpo gasta algumas calorias extras para aquecer a água até a temperatura corporal, mas estamos falando de algo muito insignificante. Estudos estimam em torno de 5 a 8 calorias por copo. Uma maçã pequena tem 50 calorias. Mesmo bebendo 10 copos de água gelada por dia,
você queimaria no máximo cerca de 80 calorias extras, o equivalente a 15 minutos de caminhada leve. Não é algo que compense potenciais desconfortos digestivos em pessoas sensíveis. Outro mito: água gelada causa gripe. Isso não é verdade no sentido literal. Resfriados são causados por vírus, não por temperatura. Mas há uma conexão indireta que vale mencionar. Quando você consome bebidas muito frias regularmente, especialmente em ambientes com ar condicionado, alguns especialistas sugerem que pode haver uma vasoconstrição nas mucosas da garganta e nariz. Em teoria, isso poderia tornar essas áreas um pouco menos eficientes em defesa local, já que o fluxo sanguíneo reduzido pode significar menos células de defesa circulando. A água gelada não causa doença diretamente, mas há quem considere que pode criar condições levemente menos favoráveis para a defesa local. Então, qual é a abordagem prática? Moderação e consciência. Não é necessário abolir completamente a água gelada. Se você está com muito calor, se acabou de fazer exercício intenso e seu corpo está aquecido, um copo de água fria geralmente não causa problemas. A questão está no hábito constante e automático de sempre escolher a opção mais gelada possível, especialmente durante e logo após as refeições. Estratégia prática que você pode experimentar. Durante as refeições, tente beber água em temperatura ambiente ou levemente fresca, evitando extremos. Seu sistema digestivo pode funcionar de forma mais confortável. Entre as refeições, se quiser água fria para se refrescar, não há problema, mas observe como você se sente. E aqui vai uma dica interessante. Água em temperatura natural ou levemente morna pela manhã, em jejum, é uma prática tradicional em várias culturas, com relatos de benefícios para despertar o sistema digestivo e promover hidratação mais eficiente. Outra estratégia é prestar atenção no próprio corpo. Comece a observar como você se sente depois de beber água gelada versus água natural. Você percebe mais inchaço, mais gases, sensação de digestão mais lenta? Faça esse experimento consciente por umas 2 semanas e tire suas próprias conclusões. O seu corpo pode estar te dando sinais a tempo, mas você pode estar tão acostumado que nem percebe mais. Agora, a história que eu prometi. Este é um caso real relatado por profissionais de saúde. Um executivo de 42 anos, vamos chamá-lo de Roberto, que convivia com desconfortos digestivos há mais de 5 anos. Refluxo frequente, inchaço abdominal depois das refeições, sensação de digestão pesada que atrapalhava sua concentração no trabalho e sua qualidade de vida. Roberto já tinha consultado vários médicos, feito endoscopia, testado medicamentos para refluxo, eliminado glúten, lactose e outros alimentos. Os sintomas melhoravam pouco, mas nunca desapareciam completamente. Até que em uma consulta com um gastroenterologista mais atento aos detalhes do cotidiano, surgiu uma pergunta simples: que tipo de água você bebe durante as refeições? Roberto respondeu sem pensar: água gelada, sempre. Não consigo comer sem água bem gelada. O médico, então, sugeriu um experimento de 30 dias. Trocar a água gelada por água em temperatura ambiente durante e logo após as refeições. Roberto achou estranho, que era simples demais para ser relevante em um problema tão persistente, mas decidiu experimentar, porque nada mais estava resolvendo completamente. Nos primeiros dias foi diferente. A sensação de beber água natural não tinha aquele prazer imediato do choque gelado. Mas algo começou a mudar na segunda semana. O inchaço depois do almoço diminuiu de forma perceptível. A sensação de peso no estômago estava mais leve. O refluxo, que era praticamente diário, começou a aparecer com bem menos frequência. No final do mês, Roberto estava surpreendido. Não foi cura milagrosa, ele continuou cuidando da alimentação e gerenciando o estresse, mas aquele único ajuste simples havia feito uma diferença significativa e mensurável no seu conforto digestivo.
Ele voltou ao médico admirado, quase incrédulo de que algo tão simples pudesse ter tanto impacto. E esse não é um caso isolado. Há diversos relatos semelhantes de pessoas que perceberam melhora em desconfortos digestivos ao ajustarem a temperatura da água que consomem, especialmente durante as refeições. Se você quer que eu traga mais referências e relatos sobre isso, curte esse vídeo e comenta "Quero saber mais". Mas vamos considerar também outras perspectivas, porque cada situação é única. Existem momentos específicos em que água fria pode ser útil. Em casos de calor excessivo, quando o corpo precisa resfriar rapidamente após exposição prolongada ao sol ou exercício intenso, água fria pode ajudar no controle térmico. Atletas de elite às vezes usam estratégias de resfriamento, incluindo banhos de gelo, para reduzir inflamação e acelerar a recuperação. O ponto não é criar regras absolutas, mas entender contexto, frequência e como cada pessoa responde. Cada corpo é diferente. Algumas pessoas têm sistemas digestivos mais sensíveis que outras. Pessoas com gastrite, refluxo crônico, síndrome do intestino irritável ou outras condições digestivas podem ser mais sensíveis a mudanças de temperatura durante a digestão. Se você se identifica com esse perfil, experimentar esse ajuste pode fazer diferença perceptível no seu conforto digestivo. Se você nunca sentiu nenhum desconforto com água gelada, você pode estar entre aqueles que toleram bem temperaturas extremas, mas ainda assim pode valer a pena observar sinais sutis que o corpo eventualmente manda. Outra dimensão importante é a cultural e psicológica. Mudanças de hábito podem ser desafiadoras, não apenas física, mas emocionalmente. Água gelada está associada a prazer, conforto, recompensa depois de um dia quente. Mudar isso pode parecer uma perda. E não precisa ser radical. A ideia não é nunca mais beber nada gelado, mas trazer consciência para suas escolhas. Você pode manter a água gelada como prazer ocasional em situações específicas, mas adotar água natural como padrão nas refeições. Pequenas mudanças sustentáveis geralmente funcionam melhor que revoluções radicais. E agora que você tem essa informação, é hora de considerar o que fazer com ela. Você conhece agora possíveis mecanismos que podem estar acontecendo dentro do seu corpo quando você escolhe aquele copo de água gelada. Você sabe que conforto digestivo, absorção de nutrientes e bem-estar geral podem estar conectados a detalhes aparentemente simples como a temperatura da água que você bebe. A pergunta é: vale a pena experimentar? Minha sugestão: comece devagar. Escolha uma refeição por dia, talvez o almoço, e experimente beber apenas água em temperatura ambiente durante e logo depois dessa refeição. Observe como você se sente. Preste atenção na sua digestão, na sua energia após-refeição, no seu conforto abdominal. Depois de 1 ou 2 semanas, se perceber alguma diferença positiva, considere expandir para outras refeições. Transforme isso em um experimento pessoal, não uma regra rígida. O seu corpo vai te dar feedback se você estiver atento. Lembre-se, bem-estar não é feito de grandes gestos heróicos, mas de pequenas escolhas conscientes repetidas ao longo do tempo. Aquele copo de água em temperatura natural em vez de gelada pode parecer insignificante hoje, mas ao longo de meses e anos, essas escolhas podem contribuir para um corpo mais confortável, um sistema digestivo mais eficiente, mais energia, menos desconforto, mais vitalidade. Tudo pode começar com uma decisão simples que você pode tomar agora mesmo. Curte esse vídeo se ele trouxe algo útil. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa informação. Compartilha com quem você conhece que tem desconfortos digestivos frequentes. E comenta aqui, qual dessas informações te fez pensar? Você vai experimentar ajustar a temperatura da água nas refeições? Me conta a sua experiência porque relatos reais podem ajudar outras pessoas que estão assistindo agora. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo baseado em evidências vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuida de você com consciência, porque no final das contas, pequenas mudanças informadas podem fazer diferença real na qualidade de vida. E você merece isso.